Olá, bom dia. Você sabia que o Banco de Leite do Hospital Materno Infantil existe desde 1999? Pois é, já faz muito tempo que ele vem beneficiando crianças que precisam desse leite e que as mães não têm condições de amamentar. Mas por incrível que pareça, desde que começou, ele passa por dificuldades na formação de estoque de leite. E hoje não é diferente, a situação é a mesma. É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente saber mais sobre esse processo de doação e de formação de estoque de leite do materno infantil foi o Dr. Antônio Leonardo Rosa, que é chefe da unidade de obstetrícia do Hospital Materno Infantil e é também responsável pelo banco de leite. Bom dia, doutor. Bom dia a todos que nos ouvem também. Seja muito bem-vindo também. Obrigado. Eu comecei dizendo que porque, assim, desde 1999 a gente fala sobre o banco de leite, né? E desde que a gente começou a falar sobre o banco de leite, a gente fala das dificuldades do banco de leite. Esse tempo todo ainda não deu para, vamos dizer, para consolidar esse trabalho e a conscientização da necessidade de doação de leite? Essa não é só uma conscientização de necessidade. Claro que passa por isso, porque é preciso ter uma empatia das pessoas que estão doando. Mas também tem a questão das dificuldades pessoais, né? Uma mulher que doa, ela em algum momento da vida ela para de doar porque ela para de amamentar, para de ter leite. Ela também pode ter um afastamento, por exemplo, uma viagem, alguma coisa que a tire do local onde ela normalmente vive e onde ela faz a doação. Então a gente tem sempre essa dificuldade por perda das doadoras por essas situações e outras, claro, né? Eventualmente alguma doença na família que ela precise se dedicar. Então a gente tem um quadro de doadoras que sempre está flutuando, ele pode estar muito ou pouco, mas a gente sabe que existem momentos que são críticos. São aqueles momentos de férias, final de ano, quando há realmente uma saída dessas mulheres, porque muitas viajam, né? Entendi. Aqui na cidade, por exemplo, muitas viajam para o interior. Então a gente perde essas doadoras e o nosso estoque cai bastante. Então, início do ano é mais ou menos assim, né? Porque junta festas de final de ano, junta período de férias escolares, quando todo mundo dá uma aliviada na rotina também, né? Esse período, então, que a gente está atravessando agora é um dos períodos críticos. É, um período bem crítico. O final desse ano, particularmente, foi bem crítico. A gente teve dias que não tinha absolutamente nada de entrada de leite. Então é muito grave isso, porque a gente fica sem ter como repor o estoque que é consumido todos os dias. Diariamente a gente vai usando aquele estoque e aí a gente fica preocupado porque ele vai chegando a um ponto que sobra para pouquíssimos dias, então a gente não tem mais lastro e a gente precisa que essa doação seja feita constantemente. Quando o senhor disse que não vai entrando mais, eu já fiquei apreensiva, porque vocês precisam formar um estoque mínimo, né, que garanta, vamos dizer, até a continuidade de vida das crianças que estão lá e que precisam. Se não está entrando mais, vocês vão utilizar esse estoque, essa reserva, mas ainda não chegou nenhum ponto assim que diga não tenha nada não, né? Não chega a esse ponto, mas o que a gente faz? A gente reduz a oferta. Ou um bebê que deveria ganhar, por exemplo, a gente oferta para UTI neonatal. Então, ao invés da gente dar uma oferta diária de 1.500 ml, a gente passa a dar só 1.000. E aí o restante dessa necessidade do bebê é reposta com fórmula láctea, que é absolutamente não é compatível não é compatível com o crescimento, com o desenvolvimento adequado do bebê, ele apenas dá caloria, mas não tem todos os benefícios que o leite humano tem realmente. E o leite humano não tem jeito não, né, gente? Só vai vir de uma doadora, não tem fórmula que substitua isso não é? Não. Leite materno é leite materno, ponto. É igual ao sangue, né? Até hoje a gente não teve um substituto à altura do sangue. Então os bancos de leite são mais ou menos na mesma linha de análise como bancos de sangue, que consome e a gente não tem, precisa de doador e a gente tem que fazer campanha. Então, frequentemente, essa analogia a gente foi precisa. ótima, porque leite e sangue, a gente está sempre falando aqui no programa, acho que em todas as TVs, em todos os programas, a gente está sempre falando dessa necessidade de doação de sangue e de leite. São duas coisas que não podem ser fabricadas, né? Então, se não pode ser fabricada, é a gente que tem que doar. Sim, e são fundamentais para a saúde do indivíduo, né? Tanto o leite quanto o sangue. O leite ele tem milhões de propriedades em relação a nutrir, a proteger o bebê de infecções, principalmente porque esse leite ele é destinado a crianças que são muito frágeis, bebês que estão numa UTI neonatal, bebês que nascem prematuros, que eventualmente têm alguma doença grave e que, se não forem nutridos adequadamente com esse leite, que é a melhor forma de nutri-los,
eles acabam padecendo mais tempo dentro de uma UTI, tendo mais risco de infecções. Então, é fundamental que a gente entenda que esse leite ele salva vidas realmente. Eu diria que a doação de leite e de sangue, elas têm uma diferençazinha, né? O sangue, eu posso doar, o senhor pode doar, um homem, um rapaz, uma moça, todo mundo pode doar. O leite é diferente? Sim. Quer dizer, a gente tem um público doador específico e reduzido. Muito. Aí São o problema, as mulheres, e nem todas as mulheres eventualmente podem fazê-lo, né? Por várias questões pessoais eventualmente, ou por questões de saúde. Existem alguns critérios que permitem que a gente classifique uma mulher como uma doadora ou não. A princípio, o que a gente diz é que potencialmente qualquer mulher pode doar, né? Qualquer mulher que esteja amamentando pode fazer a doação, mas elas são cadastradas e a partir desse cadastro a gente faz uma seleção da que pode e da que não pode. E esse cadastro é feito diariamente, a gente está sempre aberto para novos cadastros, não tem um limite para doadoras, né? A gente já chegou a ter 100 doadoras, hoje em dia a gente tem menos de 30, então é um número muito pequeno. Só para ter uma ideia que a situação não está fácil. E com 100 a gente tinha um volume relativamente bom que nos dava um conforto, mas esse agora realmente chegou a um ponto que a gente precisa de mais doadores. Mas aí quando vocês têm 100 mulheres no cadastro, pensando aqui, 100 mulheres, por exemplo, eu parei agora, eu estou amamentando, eu tenho bastante leite, eu vou doar. Sim. Mas daqui a um tempinho eu não posso mais fazer parte desse cadastro, porque eu não tenho mais leite. Sim. Então vai estar sempre renovando esse cadastro, sim, né? Constantemente. Não é um cadastro permanente, é um cadastro renovável, sempre. Constante. O ideal é que vocês tivessem sempre 100 cadastradas? O ideal é que a gente tivesse um volume que a gente estima que é o volume ideal para a nossa UTI, que são os bebês que vão demandar leite, que seria de 5 litros por dia de doação. Mas a gente não chega a isso. 5 litros de leite por dia. Né? Era o ideal que a gente tivesse. Mas hoje em dia a gente tem menos de 1 litro às vezes. Então, assim, é muito pouquinho. No dia inteiro, coletando em várias casas, às vezes a gente tem menos de 1 litro. E é muito pouco para a nossa necessidade. Meu Deus, o senhor está me deixando agoniada com esses números. Cada hora eu vejo reduzindo mais a possibilidade de formação desse estoque, né? Porque quanto uma mulher pode doar por dia? É muito variável, né? Tem mulheres que entregam para a gente, às vezes, porque a coleta não é feita todo dia com aquela mulher. Ela coleta em casa. Isso depois de toda uma orientação que a gente dá para que ela faça a coleta de forma adequada e armazene esse leite. Mas tem mulheres que, de uma coleta para outra, nos entregam às vezes mais de 1 litro de leite. Então é uma quantidade volumosa, mas é fundamental para a gente. Qualquer quantidade para nós é importante, porque esse leite não é processado depois que ele chega para nós de forma individual. A gente junta os leites, né, que tem compatibilidade e aí faz a pasteurização. Então, qualquer pequeno volume é importante. Tem bebês que eles tomam na mamada 3 ml, é muito pouquinho, né? Dependendo do tamanho do bebê, do que ele tem de problema, a gente vai fracionar esse leite. Então, assim, o bebê não é o mesmo volume para todos eles. E às vezes esse pouquinho que essa mulher doa já é suficiente para a gente já pode alimentar um bebê na UTI, né? Sim. Vocês já nunca chegaram ao ponto, por exemplo, de ter que fazer aquela escolha, a famosa escolha de Sofia, não, né? Não. Esse aqui pode, esse aqui não vai ter. Não, o que a gente faz é adequar. Esse bebê precisa mais, é um bebê com mais necessidade daquele leite, a gente dá um pouquinho mais para ele, diminui para o outro, não tira, e aí complementa o restante que precisa com a fórmula para o outro, que é maiorzinho. Então tudo isso, né, é muito bem estudado, caso a caso, para a gente poder adequar a oferta à necessidade do bebê. Qual a média de bebês que vocês têm, assim, não sei se dia, mês, semana, não sei como é que funciona para vocês, para alimentar com leite materno? Em torno de 8 a 15, isso varia muito do período que a gente está tendo entrada na UTI de mais bebês, né? Esse nosso leite se destina aos bebês da UTI, são bebês que estão graves e que a mãe não tem condição de amamentar. Muitas mães, mesmo com os bebês na UTI, elas conseguem amamentar, inclusive a gente faz esse trabalho junto a elas, lá no hospital. A mãe que está com o bebê internado, ela é orientada, é estimulada, é apoiada para que ela produza o leite dela, para ela dar para o seu próprio bebê. Mas na medida em que ela pode estar num estresse maior,
ou o bebê é muito prematuro, a mama dela ainda não estava suficientemente preparada, ela pode no início ter mais dificuldade de não ter a quantidade de leite que o bebê precisa. Entendi. Então esse leite substitui o leite da própria mãe do bebê. Ok, nós vamos continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, é só um intervalinho rápido, nós vamos tomar um cafezinho sem leite e vamos voltar para falar sobre as dificuldades de doação para o leite humano do Hospital Materno Infantil. Um minutinho só e a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre as dificuldades de formação de estoque no banco de leite do Hospital Materno Infantil e eu estou conversando aqui com o doutor Antônio Leonardo Rosa, que é chefe responsável pelo banco de leite. E a gente estava falando das mães que eventualmente conseguem amamentar seus filhos. As mães de prematuros, normalmente, elas vão ter mais dificuldades na amamentação? Sim. Tanto pela questão fisiológica, às vezes elas têm uma mama que ainda não está totalmente preparada para aquilo, né? O bebê nasceu antes do momento que seria o ideal, e também pela questão psicológica que afeta muito. O estresse da mãe, a preocupação com aquele bebê que está grave numa UTI, precisando de cuidados, às vezes todo entubado, então ela não consegue produzir leite suficiente. O estresse é um fator determinante para isso. E aí, é claro, que eu quando chamo a atenção das mulheres para que elas possam ser mais solidárias, para que elas entendam que esse pouquinho leite que elas dão, às vezes é um start para a mãe sair daquele momento que ela está de estresse, porque ela percebe que o seu bebê está sendo alimentado de alguma forma, e aí ela consegue também, com o estímulo que a gente faz, produzir leite ela própria, né, para aquele bebê. Então esse leite é fundamental, não só para salvar a criança de forma imediata, mas também para ajudar a própria mãe a ver que aquele leite que ela precisa ter pode ser dela mesma e que ela vai conseguir, né? Porque o bebê está melhorando pouco a pouco. Então isso é um trabalho de formiguinha que a gente faz. Bem delicado, eu imagino, né? Ela está fragilizada, está estressada por conta daquela situação toda, né? Ver o bebezinho lá, às vezes nasce muito prematuro, né? Ela está tão emocionalmente abalada que ela não vai nem entender que o leitinho que ela produzia ali é essencial para aquela criança, né? Meu Deus do céu. Olha, é um trabalho mesmo bem delicado, o trabalho de formação de estoque desse banco de leite, viu? Sim. Aí, como vocês conseguem sensibilizar as outras mães para fazer essa doação? Porque tem mãe que tem pouco leite, por exemplo, eu nunca tive muito leite, nunca fui assim, meu leite está fazendo muito, não, nunca tive tanto. Tem isso mesmo? Tem mulher que tem mais, tem mulher que tem menos? Funciona assim? Tem mulher que tem mais, tem mulher que tem menos, mas o fato de ter menos leite não significa que ela não possa doar. A gente sabe que o estímulo da mama para coleta de leite, isso não é só para coleta de leite no sentido de que aquela coleta para doar é que faz isso, mas se ela retira leite, a mama automaticamente produz mais leite. Então o fato ela estimular a mama para produzir aquele leite que ela está coletando para guardar, aumenta também a produção da mama. Então ela acaba tendo mais leite. Existem trabalhos científicos que mostram que mulheres doadoras são mulheres que amamentam o filho por muito mais tempo, porque na verdade elas acabam tendo uma mama que produz mais leite, né? porque ela está sempre estimulando. Mais produz. Quanto mais produz, mais produz. Quanto mais estimula, mais vai produzir. Então é importante a gente ter isso em mente, porque algumas mulheres têm esse mito de que eu vou dar para esse bebê que está precisando, mas e o meu? O dela vai continuar tendo a quantidade. O dela vai continuar tendo a quantidade suficiente e até ela vai produzir mais. Então é muito benéfico. Pois é, porque ela pode pensar assim, se eu ficar doando leite, vou acabar deixando meu filho sem. Não tem isso não, né? Quanto mais você produz, mais você vai produzir. Exatamente. Quanto mais ela estimular, mais ela vai ter para o bebê dela e também para a doação. Pronto, vai ser um leite em abundância, graças a Deus. Esse leite que chega da rua, por exemplo, eu fiz a coleta lá em casa, boto na geladeira, né, direitinho lá. Esse leite, quando ele chega, ele já pode ser utilizado pelo bebê se você estiver numa situação bem estressante de falta de estoque? Não. Esse leite ele vai precisar ser processado. Processado significa que ele passa primeiro por um processo de pasteurização para eliminar algumas contaminações e depois da pasteurização ele ainda vai para uma análise.
uma análise em laboratório, uma análise química, física e uma análise, inclusive, microbiológica, para ver se ele não tem contaminação de bactérias que podem ser danosas para esses bebês. Depois disso tudo, esse leite é liberado e vai para o estoque, que é o estoque da distribuição. Aí isso acontece só posteriormente. Então, assim, leva para a gente processar, por exemplo, um leite, desse início de pasteurização até a liberação dele, em torno de 2, 3 dias. Ele não é de imediato. Então, o leite doado ele vai levar um tempinho até chegar lá no bebê a que ele se destina, né? Sim. Ah, entendi. Mas todo leite, por exemplo, eu estou amamentando aqui meu filho, tirei uma parte. Esse leite que eu doei, ele pode, por algum motivo, não servir para a alimentação de um outro bebê? É porque na hora que coleta, não sendo direto do bebê mamando no mamilo, aquilo pode ter contaminação até do meio ambiente. Poeirinha que está no meio ambiente pode cair no frasco. Né? Se a mulher não fizer uma higiene adequada da mama, pode ter sujidade, que a gente chama, que às vezes é restinho de pele ou alguma outra coisa que vai naquela coleta, naquele leite, e isso acaba inviabilizando o uso daquele leite para o bebê prematuro. Então a gente tem que fazer tudo isso para evitar justamente que esse bebê que vai receber o leite através de um frasco, não é? A gente tira de um frasco, passa para outro. Então, assim, a gente tem que evitar que nesse trajeto do leite sair do mamilo até chegar ao bebê, a contaminação se faça, que vai ser prejudicial. Entendi. Quer dizer, quando o bebê mama no mamilo, ele está recebendo direto da fonte, sem nenhuma interferência, ele está sempre saudável. Sim. Ele está sempre saudável. A contaminação acontece depois. Não é que o leite dela esteja contaminado, de jeito nenhum. Nenhuma. Qualquer leite vem puro. Sim. Qualquer leite vem puro. Ok. Aí quando chega esse período assim que a gente falou, nesses momentos mais críticos que o senhor falou, que são os períodos de festas, os períodos de férias, essa coisa toda. E aí, como é que essas campanhas que vocês têm feito, de alguma forma, têm dado os resultados que vocês precisam? Sempre. Eu acho que assim, é um fator fundamental para nós nesses momentos esse apoio, porque a mídia toda nos apoia, graças a Deus. E a gente tem grupos que a gente está formando de mães, de mulheres que são do hospital universitário, que vão agora também nos ajudar nessas campanhas. Então a gente recorre de todas as formas a todos os meios de comunicação, a esses grupos, para que a gente tenha um retorno, porque essas mulheres têm uma rede de contatos, né? Sim. Então isso acaba capilarizando e a sociedade inteira se mobiliza de alguma forma. Não é preciso que só a gente mobilize a mulher diretamente. Às vezes uma criança que está na escola, que tem a mãe que está amamentando em casa, pode ser um incentivador daquela mãe para doar, né? Falando com a mãe, mostrando para a mãe a importância disso. Então assim, nós tentamos de toda forma mostrar, primeiro, a importância do leite humano, e fazer com que as pessoas entendam, se solidarizem com essa coisa de doar, porque isso é fundamental para salvar as vidas, né, dos bebês. Doação é uma escolha muito pessoal, né? Por exemplo, vocês já fazem abordagem quando as mães estão, por exemplo, já estão para parir, estão no pré-natal ali, vocês já começam esse trabalho também de conscientização com elas lá dentro? Sim, no hospital universitário a gente faz todo um trabalho com a mãe, já desde o pré-natal. As mães que fazem o pré-natal conosco, ou que nos visitam nas visitas de referência da área onde a gente faz o atendimento para o parto, elas são todas orientadas em relação ao aleitamento. A gente dá essas orientações para a mãe, para o acompanhante, e a gente tenta, da melhor forma possível, criar dentro do hospital um ambiente que seja propício para que quando ela tenha o bebê, ela possa amamentar. Tanto para essas que têm prematuro, que a gente fica acompanhando individualmente, quanto para aquelas que estão lá, que tiveram seu bebê e que já conseguem amamentar. Até porque essas que tiveram os bebês saudáveis, normais, que vão para casa voltar com seus filhotes, elas podem também ter dificuldade no processo de amamentação, né? Sim. E isso também recebe um auxíliozinho, né? O nosso banco de leite, ele é aberto para toda a cidade, para a população, para a comunidade. Ele não é um banco de leite que ele atende só as mulheres que nascem, que têm bebês lá no hospital. Né? A gente está aberto, o nosso banco de leite funciona em horário comercial para todas essas mulheres. Infelizmente a gente não consegue funcionar full time por conta de questão mesmo de quantidade de pessoal. Mas durante a semana, horário comercial de segunda a sexta, a gente atende qualquer mulher que precise, que se sinta com alguma dificuldade para amamentar. E a gente faz a orientação, examina, ela passa por um fonoaudiólogo, pela enfermeira, eventualmente o médico vai olhar o bebê,
para ver o que está acontecendo e o que está causando a dificuldade e tentar solucionar o problema. É só para a gente terminar legal, diga assim, a gente falou de todas as dificuldades, todo período que não tem nada, todo período que a situação está bem crítica. Tem algum período que está tudo legal, assim, diz assim, um período de tanto a tanto é um período que a gente fica bem mais relaxado? Maio, junho, julho são períodos que ainda estão mais ou menos tranquilos. Ai, graças a 3 Deus. meses, né? Uma parte do ano. Então, assim, toda vez que a gente lança campanha, sempre melhora. E aí as nossas campanhas, existem 2 datas que são muito importantes, 2 meses que são muito importantes para banco de leite, que são maio, que é o mês que a gente fomenta a doação, e agosto. O mês das mães também, está todo mundo assim, com sentimento materno mais aflorado, né? E agosto, que é o agosto dourado, que é para falar da importância do leite humano. Então, assim, esses 2 períodos são períodos que a gente, porque tem uma visibilidade maior, a gente faz campanhas muito mais intensas, acaba recebendo mais doadoras. Então, assim, a gente tem uma certa tranquilidade nesse período. Ixi, mas é tão pouquinho mês. O ano tem 12 meses, né? Vocês estão com uma folguinha de 2, 4 4 meses. 5 meses a gente fica bem. Os outros a gente tem que ficar lutando para poder... Correndo atrás do leite, o leite na frente, vocês correndo atrás. Mas vai dar tudo certo, sim. Vai. A campanha dá resultados. A ideia da gente é sensibilizar, é conscientizar as mães para a importância dessa doação. Esse leite que sobra do seu filho, não vai faltar para o seu filho, ele já explicou aqui, tá? Pode amamentar seu filho. Se sobrar, doa. Vai ter sempre um bebezinho lá de alguma mãe que não está com condições de amamentar, que não tem o leite que você está produzindo, e esse bebê está precisando dele, sim, com toda certeza. O doutor Leonardo está aqui para avalizar essa informação, né, doutor? Olha, mas muito obrigado. Volte sempre que o banco de leite precisar, a gente está aqui para ajudar com toda certeza. Ok, muito obrigado. Um bom dia aí. Um bom dia para o senhor, um bom dia para você também, que já sabe que todo dia a gente está aqui esperando você nessa mesa aqui com muita informação para tornar o seu dia bem produtivo. Tchau e até a próxima.